Olá pessoal, Minuto Temperatura de hoje, número 2. O que é um PT100? PT100 ohms a 0 graus. Para quem não me conhece, José Eduardo Tozelli é meu nome. Eu tenho alguns endereços na internet, pt100.com.br, termopares.com.br e helptemperatura.com.br, no sentido de complementar tudo aquilo que a gente está colocando em vídeo para que vocês tenham também de forma teórica nos sites. Na realidade, eu estou passando para vocês meus mais de 32 anos de experiência nesse ramo, no sentido de fazer com que vocês aprendam, tenham as dicas e possam absorver tudo aquilo que eu aprendi na minha vida profissional. Minuto Temperatura é uma explicação em apenas um slide. O pessoal que tem muita pressa, né, não tem tempo de acessar muita coisa, Minuto Temperatura está aqui para dar uma explicação rápida e apenas um slide de teoria. Eu vou tentar explicar as coisas para vocês. Vamos lá, pessoal. Então, o que é um PT100? Termorresistência a PT100. Existem vários tipos de termorresistência. Pode ter o PT100, o cobre 10 ohms, pode ter vários tipos, PT1000, né? Então existem vários tipos de termorresistência. A mais comum de todas é a PT100. O que é PT100? PT 100 ohms a 0 graus Celsius. Quer dizer o seguinte, que a temperatura de 0 graus, se eu colocar ela numa temperatura de 0 graus Celsius, eu tenho 100 ohms de resistência, ou seja, ela varia a resistência em função da temperatura. E essa variação de resistência em função da temperatura faz com que o aparelho meça a resistência que ela está apresentando e transforme isso numa temperatura. Então eu tenho aqui, algumas temperaturas que são conhecidas nas faixas de resistência, e conforme ela vai apresentando uma resistência diferente, eu conheço aqui que temperatura que está, por exemplo, dentro da estufa, dentro de um forninho, né? E etc. É assim que a PT100 ela funciona. Na realidade, eu coloquei aqui uma resistência de chuveiro, como se ela fosse uma resistência de chuveiro mesmo, só que ela é feita de platina, né? Hoje existem PT100 também, não só de platina, mas de níquel 100, né? De níquel 100, não, desculpa, que é PT100, só que feito de filamento de níquel, né? Porque o PT, que é a platina, é muito cara. Então, às vezes, o pessoal, com esse mundo que a gente vive de baixar custo, eles fizeram algumas modificações, por exemplo, no níquel, que ele apresenta uma resistência muito parecida com o PT100, né? Então, é como se fosse uma resistência de chuveiro. Então eu coloquei uma resistência de chuveiro aqui, toda enroladinha. Normalmente são fio de níquel, né, para alta temperatura. E aqui um PT100. Como que é ele? Eu tenho os condutores dentro desse corpo, né, vamos dizer assim. No caso, antigamente tinha o corpo cerâmico. Isso aí vocês vão ver nos vídeos aí. Dentro desse corpinho cerâmico existem fios enroladinhos, como se fosse uma resistência de chuveiro. E esses fios enroladinhos, que eram feitos na época de platina, eles absorvem o calor do ambiente e mudam a resistência em função dessa temperatura. É assim que funciona um PT100. Tá? O PT100 ele tem o quê? Um sensorzinho na ponta que muda a resistência em função da temperatura do ambiente. Aqui eu coloquei uma situação de um PT100 montado, para que vocês tenham ideia de como que é. O sensor fica na ponta, aqui nós temos um tubo de proteção, os isoladorzinhos e o fio, né, onde a gente vai ligar, fazer as ligações. Normalmente termorresistência, elas são a 3 fios. Bom, aí a gente também vai começar a entrar em outros assuntos, que aí nos vídeos vocês vão ter todas as explicações para cada um das situações. Mas aqui o que importa é o que é um PT100. PT100 é isso. É uma resistência que muda a sua resistência em função da temperatura do local. Pessoal, se você gostou dos nossos vídeos, ajude a manter esse trabalho, curta, compartilhe, inscreva-se. Pode fazer perguntas pelo WhatsApp, apenas para o pessoal que é inscrito no canal.
tem o canal do Facebook também. A gente ficou um tempo aí sem apresentar alguns vídeos, estamos voltando aí novamente, até por respeito ao pessoal que vem curtindo, vem compartilhando, o pessoal constantemente está se inscrevendo, então isso nos impulsiona no sentido de continuar a apresentar situações que ajudem vocês no dia a dia. Eu agradeço muito, muito obrigado, até logo. Olá pessoal, Minuto Temperatura de hoje, número 2, o que é um PT100? PT100 ohms a 0 graus. Para quem não me conhece, José Eduardo Toselli é meu nome. Eu tenho alguns endereços na internet, pt100.com.br, termopares.com.br e helptemperatura.com.br, no sentido de complementar tudo aquilo que a gente está colocando em vídeo para que vocês tenham também de forma teórica nos sites.